Esse vídeo aqui é um comentário de um acontecimento recente em que envolveu o autor de livros muito famoso, conhecido praticamente mundialmente, Paulo Coelho. E as pessoas que acompanharam esse caso perceberam que Paulo Coelho fez alguns tweets recomendando para que as pessoas, provavelmente fora do Brasil, deixassem de comprar os produtos brasileiros. Isso gerou uma repercussão muito grande, internacional, gerou revolta em alguns dos leitores do Paulo Coelho, já que a maioria deles são brasileiros, né? É aqui que ele fez sucesso, aqui que ele conseguiu realmente desencadear o início para a sua ascensão financeira. Hoje em dia, se não me engano, ele mora na Suíça, né? E aí ele mora fora do país, e aqui estamos nós, brasileiros, que precisamos realmente dar um duro danado neste país para poder chegar a ter um certo conforto, ou pelo menos uma satisfação financeira. E aí então a gente tem esse caso e muitas pessoas ficaram revoltadas, e é interessante a gente analisar por que pessoas como Paulo Coelho fazem, ou de vez em quando, né, ele fez o que fez e algumas continuam fazendo. Primeiro, a gente precisa entender que essas pessoas, elas, sim, em algum momento da vida delas, elas não tinham nada. Elas foram construindo isso através do esforço próprio. Não há como negar o mérito, o sucesso de vendas que é Paulo Coelho. Ele conseguiu chegar num lugar de destaque com livros de autoajuda. E livros de autoajuda, embora até eu já tenha feito vídeos falando sobre eles aqui, alguns vídeos de desenvolvimento pessoal, finanças, entre outros, esses livros, sim, eles são bons, mas eles não trazem o teor intelectual necessário para que uma pessoa consiga entender o que está acontecendo na vida real. Muitos desses livros são exemplos de acontecimentos, seja pessoais, pessoas que superaram a jornada do herói, como é conhecida. Pessoas conseguiram chegar no patamar aonde a gente deseja. Temos o livro, por exemplo, do Anthony Robbins, Poder Sem Limites, Desperte o Gigante Interior. Tem também Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Tem O Poder do Hábito. Tem, são vários e vários, eu poderia ficar aqui mencionando vários deles, né? E aí, nesses livros, a gente vai aprender algumas estratégias, vai se identificar em algum momento com alguma coisa que a gente precisa fazer para poder melhorar de vida. Só que eles têm um certo viés, digamos assim, mais para o lado financeiro, o lado de que você precisa ficar bem de vida, deixando a questão moral muitas vezes. Não fica explícito como que você deve reagir em situações de caos. Sim, talvez eles tragam aí a situação de caos pessoal, quando você quebra, quando você entra em alguma coisa que acontece na sua vida e você precisa então mudar o seu hábito, seja através da PNL, seja através de alguma técnica que vai te ajudar. Porém, quando você pega obras que fizeram uma grande diferença na humanidade, como os livros de Dostoiévski, você percebe que existe sim um peso nessas obras mais antigas, como Goethe, entre outros. Você percebe que é bem diferente, né? Não, de novo, não que eu esteja tirando o mérito dos livros de autoajuda. Eu estou apenas dizendo que esses livros, em certo momento, eles vão trazer um certo alívio emocional para a pessoa. Porque geralmente o efeito que ele causa é de você lê-lo, ficar animado e começar a agir. Isso é bom, você começa a tomar os passos iniciais para poder melhorar a sua vida. Porém, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de uma sustentação de longo prazo, que muitas vezes esses livros não trazem. Então tem um certo público, principalmente do marketing multinível, do marketing digital, dessas pessoas que têm uma mentalidade mais liberal, administrativa, né, econômica, que vão sim adotar isso.
né, vão adotar essas ideias. Como eu mesmo, claro, eu mesmo, anos atrás, eu acreditava que esses tipos de livros seriam realmente a única salvação, sendo que não é. Não que você vai deixar de lê-los, de novo, mas como complemento ele serve, mas nós precisamos de algo mais profundo. E por que eu estou falando tudo isso? Você pode falar, mas o que isso tem a ver com Paulo Coelho? A ascensão do Paulo Coelho veio justamente através da exploração dessa área. Ele conseguiu identificar um nicho, um público, e trouxe então esses livros que fizeram um grande sucesso. Daí Paulo Coelho ficou praticamente milionário. Eu não sei se ele é bilionário, mas ele é milionário, com certeza. E é interessante que quando as pessoas se tornam milionárias, quando elas saem de certo modo de um estado de escassez financeira e ficam ricas de verdade, elas tendem a se tornarem mais socialistas do que capitalistas. Mas você pode pensar assim, mas Luiz, o socialismo, ele prega a destruição do capitalismo, né? Ele é contra o capitalismo, em partes, porque não existe socialismo sem capitalismo. É preciso manter uma parcela de empreendedores, de pessoas gerando riquezas para poder realmente eles se apossarem daquilo, criarem uma espécie de Estado fascista, isso sim é fascismo, que nada mais é a união do poder econômico com o poder governamental. Esse poder econômico vem justamente da elite econômica, dos grandes empresários, das grandes empresas que acabam se unindo ao governo e criando um monopólio, além do poder militar também, né? Então o socialismo basicamente é isso. E aí o que eles fazem com o restante dos pequenos empresários? Eles sufocam, porque sufocando esses pequenos empresários, eles vão ganhar cada vez mais poder, eles vão ganhar cada vez mais dinheiro. Então o socialismo é, na verdade, para aqueles que estão lá em cima, uma máquina de fazer dinheiro. E aí, essas pessoas, como Paulo Coelho, que tem claramente essa ideologia impregnada, ele já reclamou de que ele já foi perseguido no regime militar, que ele teve que fugir, alguma coisa assim. Enfim, e é interessante isso porque ele era parceiro do Raul Seixas. E depois, por esses dias, ou semanas, ou meses, ele andou falando mal do seu próprio amigo, que já está morto. Então, a gente começa a perceber que essas pessoas, o que elas querem, na verdade, é notoriedade, ou poder, destaque, porque elas conseguem crescer com polêmicas. Então, quando vem Paulo Coelho e faz uma crítica dessas, o que, na verdade, está acontecendo no mundo real é que ele está novamente trazendo o seu nome, com as suas ideias, né? Com a sua ideologia um pouco mais progressista. Ele é contra o governo de direita, assim como vários artistas. A gente vê diversos artistas, essas pessoas que criticam o capitalismo selvagem, o capitalismo do qual elas mesmas conseguiram ascensão. Então, tudo isso é, na verdade, uma grande hipocrisia. E aí as pessoas, algumas pessoas reagem, ficam bravas, xingam as que são contra o socialismo, acreditando que elas estão combatendo o socialismo. Assim como houve recentemente também o caso do Magazine Luiza, em que eles criaram um programa para contratarem negros. E assim, a Bayer, se não me engano, também está com esse movimento, com esse conceito. Outras empresas virão e aí as pessoas ficam com raiva. As pessoas de direita ficam com raiva, xingam. E aí as empresas simplesmente, o que elas vão fazer? Elas vão ganhar cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque elas estão se envolvendo em polêmicas. Essas empresas, essas pessoas, na verdade, elas estão se tornando antifrágeis. Eu não estou defendendo essas pessoas. Eu também sou contra a tudo isso. Eu acredito que cada indivíduo, independente da cor da pele, deve buscar desenvolver as virtudes, buscar desenvolver aquilo que vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhor, sem o auxílio do governo, sem que o governo tenha que dar benefícios,
sem que empresas tenham que dar benefícios. Isso aí tem que ser vindo o mérito da pessoa, porque a partir do momento que um grupo ele é beneficiado, ele tem mais direito do que outros grupos, o que vai acontecer é que novas obrigações vão ser geradas, cada vez mais leis, para poder realmente fazer com que as pessoas obedeçam aquelas leis, e as que não obedecerem serão presas, serão castigadas, penalizadas, multadas, processadas, canceladas e tudo mais. É isso que acontece. Então é preciso que a gente entenda isso, para que a gente não caia em armadilhas, para que a gente não fique simplesmente com raiva. Novamente, o progresso deve ser pessoal. Você, eu e você devemos realmente desenvolver essas virtudes. Nós precisamos trabalhar a nós mesmos. Não precisamos de grupos, não precisamos de nada para isso. O esforço pessoal, ele é necessário. Por quê? Porque você simplesmente, eu e você nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos também. E não sei qual é a sua crença religiosa, nós seremos julgados pelos nossos atos individuais e não grupais. Então não é a causa que a gente defenda esses movimentos que existem. Isso aí nada mais é apenas que uma forma de diminuir as pessoas. Então, Paulo Coelho, ele tem essas ideias. Por quê? Porque ele quer realmente destaque, né? Ele, de certo modo, se beneficia disso. Magazine Luiza se beneficia de polêmicas, e outras empresas, outras pessoas. Então é muito importante a gente entender esse jogo, né? E se você gosta do Paulo Coelho, se você leu algum livro dele, eu não me lembro de ter lido nenhum livro dele, não por preconceito, não por... É que realmente não surgiu aquele momento, aquela oportunidade, talvez aquela indicação, né? Inclusive o próprio Tony Robbins, Brendon Burchard, entre outros, eles, se não me engano, são amigos, né? Justamente por esse motivo, porque ele é uma pessoa que sabe fazer marketing. Sabe fazer marketing muito bem. Isso aí é um mérito dele, a gente não tem como negar. Na verdade, a gente precisa até, de certo modo, ficar até orgulhosos, porque temos um autor que conseguiu levar o nome do Brasil lá fora, fazer com que realmente o Brasil se destacasse através de seus livros, e que ao mesmo tempo ele fala mal do Brasil. Isso é a dialética, né? Ou seja, se não dá para um caminho, vai para o outro. Se não dá para fazer um marketing positivo, a gente faz o negativo. E é assim que ele tem feito. Então, é dessa forma que funciona a cabeça das pessoas ricas. Quando elas ganham muito dinheiro, isso pode acontecer, talvez elas acabam tendo um peso na consciência por terem muito dinheiro, e aí elas acabam realmente, para poder aliviar esse peso, elas começam a falar mal do capitalismo. Embora o Brasil não seja um país totalmente capitalista, né, a gente está tentando melhorar as coisas por aqui. Não precisamos de crítica, precisamos de apoio. Embora isso aconteça, na cabeça delas, elas acreditam que estão fazendo um bem para o país. Por quê? Aí cabe a nós entendermos. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu aproveitei essa situação para explicar o que acontece com essas pessoas que apoiam mais o socialismo e ficam bravas, ficam contra o Bolsonaro, ficam contra o Trump, que são, de certo modo, governos de direita. Elas não aceitam, na verdade, um governo de direita. Só a voz delas é que importa. E no meio disso existem pessoas querendo poder. E elas vão fazer de tudo para poder ganhar esse destaque. Porque quanto mais poder, mais destaque, mais significado tem na vida delas. É assim que acontece. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E tem também o meu curso Atitude Produtiva, que pode estar aberto nesse momento ou não. Basta você conferir em um dos links abaixo desse vídeo. E, mais uma vez, obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.